Antes de mais, muito boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui presentes. Esta é a primeira Assembleia de Pensamento Insular. Acontece na continuidade de um conjunto de assembleias que foram feitas previamente a propósito do projeto Fertile Futures, que representou a arquitetura portuguesa na Bienal de Arquitetura de Veneza o ano passado. O projeto Fertile Futures é um projeto que é concebido pela arquiteta Andréa Garcia, que hoje não pode estar aqui presente, razão pela qual estou eu, que juntamente com a Ana Neiva fiz parte da equipa de curadores adjuntos dessa mesma exposição. Durante a noite de hoje vamos ter a oportunidade de conversar com vários intervenientes, partindo de um lugar de total honestidade, alguns que eu conheço melhor e outros que conheço pior, e portanto tomei a liberdade de, em vez de fazer o papel da pessoa que lê a biografia rapidamente, mas nem sabe exatamente o que é que está a dizer, pareceu-me que fazia mais sentido que cada um dos intervenientes, antes de fazer alguma apresentação, ou até através da apresentação que queira fazer, porque na verdade eu volto a sublinhar, mais do que assistirmos a 4 apresentações, o que me interessava era discutir estes assuntos em conjunto convosco e com a plateia, mas eu pedi então que, desde do professor Virgílio Cruz, à também professora Dulcineia Santos, ao doutor João Paulo Constâncio e ao caro colega Francisco Fonseca, cada um deles possa falar um pouco, uma pequena apresentação breve, que explica ao público quem são, e por que razão todos em conjunto podemos de facto acrescentar valor a esta discussão. O meu nome já conhece, é Virgílio Cruz, porque há bocado estava-se a falar de nomes. No meu tempo havia muitos Josés e poucos Virgílios, e fiquei sempre Virgílio. Eu sou José Virgílio, mas sou Virgílio para toda a gente que me conhece. Sou investigador já há umas décadas desta matéria dos recursos hídricos. Comecei na Universidade dos Açores, e onde sou investigador também do Instituto de Vulcanologia, e tenho visto a água, começando a partir daqui, tenho visto a água como crescentemente holístico na minha visão. Eu sou Dulcineia, como já perceberam, arquiteta, escritório no Porto, mas na verdade estou aqui na qualidade de representação de uma equipa muito maior, e para fazer este projeto, eu não sei se conseguem imaginar o que é uma proposta de dizerem, ok, vais para o Douro Internacional e agora vais desenhar os reservatórios de água do futuro, mas eu não sei nada sobre água, não é? Se eu quiser ser rigorosa, portanto fiquei em pânico, e a primeira coisa que acabei por fazer foi abrir o jogo a mais gente que integraram a equipa, e usando um método experimental de território, basicamente de campo, que foram encontradas estas respostas, e na verdade o nosso trabalho é quase de comunicação de uma mensagem. O meu nome é João Paulo Constância, começo também por agradecer o convite para estar aqui hoje convosco. Obviamente também sou um peixe fora da arquitetura, sou biólogo, não praticante, e sinto que estou aqui um pouco não só nessa qualidade, uma vez que este painel acaba por ser multidisciplinar, mas também porque parte da minha vida, sobretudo durante a juventude, dediquei muito tempo às questões ambientais, e fiz parte ativa durante mais de 2 décadas nos movimentos associativos cá, nomeadamente nos Amigos dos Açores, e obviamente uma das grandes preocupações que tínhamos todos na altura era o problema da eutrofização das lagoas. Eu sou o arquiteto Francisco Fonseca. Aquilo que nós fazemos é investigação aplicada. Portanto, a investigação que nós fazemos tem o propósito de servir como prova de conceito e depois poder ser realmente industrializada ou aplicada em diversas áreas. E trabalhamos dentro de um conceito cujo busilis, cuja peça central é a ideia de liberdade e democracia, que só podem funcionar se estiverem baseados também no conceito de soberania.
E neste conceito de soberania, que é fundamental para que nós tenhamos um Estado de Direito funcional e tenhamos democracia e liberdade, não é? As liberdades que nós tanto prezamos, esta soberania tem que ser resguardada por alguma disciplina, por alguma área científica especializada. E nós vemos a arquitetura como sendo esse bastião, esse guardião das liberdades fundamentais de habitar. Aquilo que vos vou mostrar é uma narrativa visual a partir daquilo que está ali exposto. E o que está ali exposto, resumidamente assim, de forma gráfica, é um tapete feito de peças cerâmicas, são cerca de 600. Estas peças cerâmicas que foram moldadas a partir de raízes de uma árvore de freixo, as quais estão sumariamente representadas entre as fotografias. Portanto, a peça é simplesmente este chão, este retângulo de 6x4, suponho eu, e estas 3 fotografias, que obviamente é difícil de descortinar sem ler um bocadinho de um texto, mas o que é isto que estamos aqui a ver e o que é que isto representa, e o que eu vou falar exatamente agora é porque é que nós fizemos uma mensagem destas tão codificada, não é? Porque não é, sem se ler num texto nunca se vai perceber porque é que arquitetos decidiram mostrar isto em Veneza, e acho que essa questão disciplinar também interessa saber, até para a relação com as outras disciplinas e até para esta incentivo à relação com outras disciplinas. Pegamos na raiz do freixo e é neste momento que acho que entregamos esta imagem aos curadores e passamos e lhes dizemos, pode passar a imagem, já sabemos o que é que temos que levar para Veneza, vamos levar uma raiz de um freixo. E eles entram em pânico, nem pensar, gôndolas e barcos e a carga a capacidade de carga do palácio e as regras do palácio e quanto é que pesa uma raiz, e eu realmente não sei, mas vou-me informar. É melhor não entrarmos em pânico porque a ideia parece boa, portanto, antes de desistirmos, vou-me informar. Portanto, obviamente que aquela árvore, se tanto tinha para baixo como para cima, não ia ser muito fácil, e depois nós não tínhamos nenhuma raiz de freixo, nós não tínhamos visto o freixo para cima e tínhamos visto um freixozinho. E, coincidentemente, numa destas viagens, encontramos um campo cheio de freixos assorribados. Porque íamos muitas vezes ao freixo. Estes são os senhores que nos ajudam generosamente, pode passar, a levar estas raízes de freixo, que não eram desenhadas por nós nem escolhidas ao minuto. São experiências a tentar perceber qual é a potencialidade, e aqui já entramos na fase de produção, quais são as potencialidades, e aqui peço só que pare, é a última proposta, qual é o potencial de comunicação destas raízes na presença de uma sala. Portanto, muitas tentativas que eu achava que tinha sido uma proposta ainda hoje interessante, ou até ter as duas, acabamos por decidir, ok, isto põe muita gente desconfortável com a situação, mas nós não vamos desistir. Tivemos outra ideia, fomos para outra viagem para o Freixo, estendemos um lençol com as dimensões da sala de Veneza, e quando olhamos para aí começamos a trabalhar com pequenas escalas, pode passar, e esta é a nossa terceira proposta, a que vem ali, e começamos a ensaiar. Não conseguimos levar a raiz, vamos levar um negativo da raiz, mas então vamos fazê-la com uma das elementos fundamentais para as grandes bacias de retenção de água, que é a argila. Portanto, os territórios onde existe normalmente maior retenção de água, porque não é permeável, são os territórios argilosos, como por exemplo suponho que em Portugal, ali abaixo de Lisboa, na zona da Comporta, que é uma grande bansol de água, e portanto vamos fazê-los com esse material. O nosso contributo é uma espécie de lameiro, digamos, mas é um lameiro que tem por base outra componente que não lameiro, componente aqui no lameiro, a questão é a retenção de água, não é? E a potenciação de ter algum reservatório de biodiversidade, não é? Sobretudo à pequena escala, não é? E então nós encontramos esse potencial no carvão. E vou ser muito breve, não demora mais de 7 minutos a apresentação, a ver se conseguimos ganhar aqui algum tempo para o debate. E portanto, esta apresentação foi feita para instruir arquitetos e não especialistas, biólogos, nem geólogos. É simplista, mas pode passar. O projeto Fertile Futures foi a proposta de um sistema de regeneração do solo e da água. Sistema esse
que tem referências fortes àquilo que foi feito pelos povos indígenas em vários locais do mundo, em diferentes épocas e sempre com resultados absolutamente fantásticos, como sendo as partes da Amazónia mais densas e plenas de biodiversidade, são terras produzidas pelos índios. E, portanto, é um sistema em que o nosso contributo é ir pescar conhecimentos que existem, cruzá-los com possibilidades presentes e fazer ver que a soberania alimentar na arquitetura está diretamente ligada à sustentabilidade da água. Isto é a peça que nós apresentámos em Veneza, portanto é o artefacto, o gasificador. Fizemos uma instalação mais diagramática e pronto, e esta apresentação vem toda romanticizada na nossa apresentação. É a história de um homem que se passeia pelo Alqueva com esta máquina atrás e que vive com a máquina e que foi construindo uma floresta nas margens do Alqueva, que neste momento é uma zona, enfim, árida e complicada, e portanto com esta história nós comunicamos com os arquitetos. Se fosse com cientistas talvez tivesse sido de outra forma, e com isto passo o microfone, não é? Um aspecto importante que resulta da Diretiva Quadro da Água foi considerar, no fundo, que seriam as regiões hidrográficas as unidades principais de planeamento dos recursos hídricos em todo o espaço da União Europeia, e aqui eu faço um parênteses para salientar que em matérias ambientais, e em particular na água, a União Europeia tem sido muito importante na introdução de muita legislação, tem levado à proteção dos recursos, e Portugal tem ido atrás, e a região autónoma dos Açores também, atrás disso, e obviamente que os recursos são mais protegidos. Portanto, o território foi dividido em 10 regiões hidrográficas, 8 no continente, a 10ª é a região hidrográfica da Madeira, e depois temos a região hidrográfica dos Açores, no qual eu vou partir para tentar explorar esses problemas que existem. Do ponto de vista das massas de água de superfície, no geral, o estado delas, de acordo com o sistema que a União Europeia criou e que é muito complexo, mas muito exigente, ela pressupõe a observação de um chamado estado ecológico e de um estado químico, e depois o pior destes estados é considerado para dividir em 5 situações: de excelente, que é obviamente excelente, permite o pleonasmo, até o mau, que é aquilo que todos devemos evitar. Eu tenho aqui o gráfico geral para todas as massas de água de superfície. Nós temos entre excelente e bons uma taxa razoável, quase 90%, mas temos um problema, é que estes quase 90% são essencialmente asseguradas a partir das águas costeiras e transição. Se eu for para as ribeiras e para as lagoas, eu tenho valores muito mais desfavoráveis, porque tenho 20% e 43,5%, respectivamente para as ribeiras e para as lagoas, para aquelas que estão em estado excelente ou bom. Em qualquer caso, há um problema, obviamente, há um fantasma na sala há muitos anos aqui na região, já foi falado aqui, a eutrofização das lagoas, provoca as fluorescências algais. Por isso há pouco, quando o Francisco estava a falar em microalgas, eu fiquei um bocado assustado. Em microalgas, em massas de água, eu lembro-me disto, e isto não é bom, mas obviamente o seu projeto era diferente, era outro objetivo, mas este problema também é muito acelerado, porque nós temos lagoas monomíticas, nomeadamente as mais profundas, que no verão tendem a estratificar devido à temperatura, e depois nós ficamos com camadas de água que não se misturam e rapidamente entramos aqui em declínio de oxigênio, e todo o fósforo que está aqui nos sedimentos, está aqui neste pormenor, acaba por ser libertado outra vez para a água, e depois nós temos estas explosões algais e as lagoas ficam com cores azuis, violetas. Já houve explosões algais de todas as cores e feitios, exagerando um bocadinho aqui o discurso, mas permitam-me a esta hora da noite esta liberdade criativa também. Não é só para os arquitetos a liberdade criativa. Eu deixaria aqui alguns desafios, pistas para o futuro. Obviamente haverá a necessidade de mitigar as necessidades em água, promover o uso eficiente. Eu acho aqui, apesar de nós nos Açores
felizmente, termos mais disponibilidades que necessidades. Eu acho que temos uma obrigação ética de preservar os recursos. Devemos promover uma associação entre o planeamento do território e dos recursos hídricos em todas as escalas. Temos de ter, obviamente, maior atenção aos efeitos das alterações climáticas, eles estão aí já, portanto, aos eventos hidrológicos que temos, diminuição da recarga, que é tão importante aqui nos Açores, e nos Açores vai chover mais em alguns períodos do ano, são as previsões. Devemos procurar uma gestão sustentável dos recursos, uma integração a nível de ilha, devemos implementar melhor, ter mais informação, controlar os focos de poluição doméstica, industrial, etc. E, finalmente, até jogando com tudo o que foi dito, uma palavra que eu gosto sempre de relembrar é preciso participação, ou seja, como qualquer recurso natural, deve haver uma participação de todos na sua gestão. A água é vida. Agora é a minha perspectiva de biólogo. Portanto, nós somos, como todos sabemos, numa percentagem não é elevada, elevadíssima, compostos por água. A água é essencial à vida e a todos os processos biológicos. E a água não é um bem que nós possamos dar como certo ou como garantido. Nós aqui vivemos numa situação privilegiada, como acabou de ser explicada pelo professor Virgílio Cruz. Há muita água, apesar de termos tido, também como ele referiu, alturas de escassez, e essas podem voltar. Hoje fala-se muito em alterações climáticas, mas fala-se também muito em justiça climática, ou seja, na perspectiva ética e política com que se deve abordar esse tema. E obviamente também se devia e fala-se com certeza em justiça hídrica, porque a questão da distribuição, a questão e aquilo que foi dito aqui hoje, com os desafios que acabaram de ser ditos pelo professor Virgílio Cruz, apontam exatamente para isso, para uma questão ética, para além das questões políticas, de gestão e de administração, até por vezes, como também já foi dado o exemplo do Douro Internacional, que os acordos nunca são pacíficos e que são recursos que têm que ser geridos e têm que, obviamente, haver essa noção, essa participação de todos de uma forma ativa nesta gestão destes recursos, a começar pelo uso. As áreas onde estão saturadas são onde estão as grandes artérias. Não estamos nós, em vez de trabalhar o corpo todo, a trabalhar só com as grandes artérias do corpo, e obviamente que são as que estamos a usar mais e a poluir mais. E as outras, ou seja, há concentração de população, mas há excesso também de uso desses recursos, por excesso de população, excesso de necessidade de produzir alimentos, excesso de caprichos de qualidade de vida que temos, etc. Mas, se calhar, uma das propostas de desafios que eu ponho é, se fazemos um olhar, se não há de haver uma estratégia por participação e por incentivo político e etc., artístico, todos, de trazer malta, porque sabemos que desculpem, eu estou sempre a dizer esta palavra informal, as pessoas para junto das águas das linhas finas. E, obviamente, para trazer pessoas para as linhas finas, há que trazer trabalho, há que trazer empregos, há que trazer cultura, interesse, qualidade de vida, etc., que é o que as levou a sair de lá. Eu acho que é muito importante nós fazermos uma reflexão crítica, científica, e quando digo científica é nós temos a liberdade de fazer a nossa validação de dados, porque aquilo que nós encontramos no Alqueva foi uma coisa muito mal descrita. É de facto o maior lago artificial da Europa, tem níveis de poluição, de eutrofização imensos, mas nós encontramos na água arsénio, alumínio e iodeto de prata, que não vem da agricultura. De onde é que vêm estes poluentes? Ok? Portanto, acho que temos que parar um bocadinho, olhar, rever a história, ok? Eu até, se pudesse sugerir, acho que temos que rever os momentos, alguns momentos da história em que há sistemas de consecutivo pânico imposto às populações que vão sempre de mãos dadas com períodos de fome, e nós vemos um ataque cerrado à agroindústria. Cerrado. Eu, quando vejo estes gráficos que podem ser, nós todos sabemos que numa folha de Excel cada um faz o que entende. Portanto, se eu quiser, numa folha de Excel, demonstrar que a água que não faz diferença nenhuma para as alterações climáticas, não tem, assim o farei. Portanto, quando nós vemos que
que o setor que a agroindústria é o maior responsável pela poluição que nós temos da água, e vemos que estamos em consecutivas crises e agravamentos de crises alimentares, e quando temos uma faixa de população que está no limiar já da subsistência, estão a entrar em fome e pobreza, quer dizer, então alguma coisa está errada aqui no combate e mitigação das ditas alterações climáticas que existem, obviamente. E, no fundo, estamos a trabalhar sobre determinados territórios, determinadas geografias, onde existe uma economia que hoje em dia se fala muito também na questão da circularidade dos materiais, e isso também se diz muito, também se transporta para o setor da construção, para o setor da arquitetura, onde nós arquitetos também temos um papel muito relevante nessas tomadas de decisão. E tudo o que são as políticas de ordenamento do território são fundamentais para gerir todos esses recursos, todos esses ecossistemas e, de alguma forma, promover essa circularidade. Por isso, da minha parte, muito obrigado mais uma vez por terem estado aqui hoje. Muito bem, obrigado a todos e vemo-nos em janeiro numa segunda Assembleia, não me recordo do dia exato, mas no dia 16 de janeiro volta a acontecer e, portanto, depois poderão acompanhar nas redes sociais do Arquipélago, da Ordem, mas também do projeto Fertile Futures, mais pormenores concretos sobre data, hora, local e participantes. Obrigado a todos, uma boa noite e até breve. Obrigado.